Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Antes de lermos a palavra de Deus, quero pedir oração pela irmã Zuleide. Ela está bem, graças a Deus. Visitamos ela essa semana. Estava com tanta saudade da igreja. Ela teve uma tosse, ainda está, muito grande nesses últimos dias, por isso que hoje não veio à igreja também. Mas está bem melhor. Ela tosse alérgica, mas persistente. Arthur já subiu, Ana Paula, mas eu achei tão bonito, né? Ele desde manhã que pede oração pelo pai dele, viu? Ore pelo meu pai está viajando. E aí a gente não teve a oportunidade de orar coletivamente, mas eu achei tão interessante. E, inclusive, o texto que a gente lê, que a gente vai ler agora, fala dessa paternidade com Deus, né? Se um filho natural ama e deseja o bem para o pai, imagine o nosso Pai Celestial, o privilégio que temos de ser filhos, é muito abrangente. Gálatas capítulo 4. Pastor Érico foi às congregações, Pedra d'Água, servia a Santa Ceia, foi visitar também Boqueirão, não sei se já chegou, acho que não. O tema da pregação é habitação de Deus, né? Tem a ver com essa paternidade, e nós fomos adotados e podemos chamar Abba Pai, como nossa herança, como nossa maior riqueza, né? Como cantamos, sou grato por tudo que tenho, grande é a salvação que nos alcançou. Esse tema tem a ver com santificação. Nós fomos santificados, nos tornamos filhos de Deus. Isso é um milagre tão grande, essa obra que nos alcançou, o Espírito Santo, é um estilo de vida completamente diferente que o mundo vive, né? Nós vivemos cheios dessa presença, somos filhos, podemos dizer Abba Pai, fomos santificados. Isso é algo muito grande que Deus nos dá o privilégio de viver. Como igreja, como pessoas, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos salvos. A vida de Deus nos alcançou, de tal forma que temos a vida em nós, temos o Espírito em nós. Isso é privilégio de filho, que graça nos alcançou. Que graça maravilhosa, que cantamos inclusive nessa noite. Deixe-me abrir aqui o texto para a gente ler. A partir desse texto, a gente vai meditar nesse tema, a habitação de Deus, a santificação que recebemos e somos filhos. Gálatas, capítulo 4, versos de 1 a 7. A nossa filiação em Cristo, o tema aqui da Bíblia de Genebra. Vamos ler juntos, se for possível, eu lerei os versos ímpares e peço que os irmãos juntos leiam os versos pares, apenas 7 versículos. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por tua santa palavra, obrigado por essa obra tão incrível, maravilhosa, que alcançou nossas vidas. Nós fomos santificados, nós fomos salvos, nós podemos chamar Abba Pai,
recebemos o Espírito de Deus, somos a habitação de Deus. Nos edifica nessa noite, nos dá consciência, nós somos um milagre de Deus, que maravilha, a glória de Deus habita em nós, habita no corpo de Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. E clamamos, Abba, Pai, que riqueza, que glória nos alcançou em Cristo Jesus. Somos ricos da Tua graça. Temos essa herança maravilhosa de filhos. Somos adotados por Cristo, através de Cristo, por Deus Pai. Oramos-te agradecidos por Tua palavra, pedimos que Deus nos abençoe e aplique-na a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, esse livro de Gálatas, a partir daqui, a gente vai chegar esse tema de habitação de Deus. Quero só falar um pouco sobre esse contexto aqui dos Gálatas, que aquela igreja estava se desviando do verdadeiro evangelho. Paulo tinha aberto ali aquela igreja entre os Gálatas e eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho. Os falsos profetas criticavam Paulo, colocando críticas muito pesadas, como se ele tivesse fazendo algo independente dos apóstolos, como se ele estivesse mudando a mensagem para agradar as pessoas. E Paulo aqui defende, diz, de modo nenhum. De modo nenhum. É verdade que a revelação que ele recebeu foi diretamente de Cristo. Ele recebeu ali na estrada de Damasco, ele era um perseguidor da igreja, mas ele não temeu a homens, ele foi fiel a Deus, mas ele também submeteu a mensagem, a revelação aos apóstolos. Ele vai à Arábia, algum tempo depois ele vai a Jerusalém, conhece alguns dos apóstolos, conversa com eles reconhecem o ministério de Paulo, de tal forma que ele não era um falso profeta, mas era reconhecido dentro ali dos apóstolos. E assim ele exorta aqueles irmãos a não se desviarem da cruz de Cristo, do evangelho, da justificação pela fé, não pelas obras, não pela lei. Esses irmãos aqui estavam em perigo, porque eles estavam se afastando da salvação em Cristo pela fé, pela graça, a justificação pela graça, e eles estavam ali querendo voltar aos rudimentos frágeis da lei, que era importante, teve seu momento, Deus usou a lei, mas Cristo é superior até mesmo à lei. E uma das questões principais era a circuncisão. Eles diziam que eles tinham que ser circuncidados. E Paulo disse, de modo nenhum. A circuncisão é no coração, é Cristo. Interessante a gente lembrar também como Paulo, ele era contra os cristãos, se tornou cristão. Ele era tão exclusivista, ele era judeu, daquele mais refinado, e agora é chamado para pregar para os gentios. Que mudança! Que mudança! É algo maravilhoso que Deus faz na vida de Paulo. Não era a vontade dele, é uma mudança cultural, é uma mudança intelectual. A partir do evangelho ele é impactado, que ele vai dizer aqui, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Entre eles, os Gálatas, surgiu um evangelho falso e legalista. Nós vemos aqui o perigo do legalismo, que é dar valor demais à lei, às regras, os cerimoniais. Tem seu espaço e tem seu lugar. A lei continua sendo santa, ela continua sendo importante, ela é referencial para uma vida de santificação. Mas nós não somos salvos pela lei. Se eles se circuncidassem, eles teriam que obedecer toda a lei. E Cristo fez isso em nosso lugar. Então, o perigo do legalismo era que eles estavam correndo. Nós também não podemos desprezar a lei, ela continua sendo importante. Mas há uma lei maior em Cristo Jesus, a lei do Espírito, a lei da graça, a superioridade do Evangelho. Nós não estamos sem lei para pecar e fazermos o que queremos, mas continuamos aí nessa obra ainda maior de santificação, de graça e de poder de Deus, através do Espírito Santo e de Cristo Jesus. Não somos livres para pecar ou para viver de qualquer forma, mas somos livres para viver o Evangelho e uma vida de santificação. Eles diziam, os falsos, ser necessários que eles fossem circuncidados. Paulo os exorta a não se afastarem
do verdadeiro evangelho, a justificação pela fé somente, não pela lei. A lei teve e tem sua importância, eles corriam sérios riscos. Paulo exorta-os a resistirem aos falsos mestres que pregavam que só eram salvos aqueles que, além da fé em Cristo, acrescentassem o mérito humano da obediência à lei. Aqui nós vemos que era necessário combater o mal. O mal, ele precisa ser combatido, exortado, tirado. A gente não pode simplesmente calar ou deixar o mal dominar nossa mente, nossos corações, nossa igreja. Ele precisa ser freado, e foi isso que Paulo fez. Paulo recebeu essa revelação de Cristo, foi apoiado pelos líderes da igreja primitiva, e nesse texto aqui, que é Gálatas, alguns autores acreditam que foi um dos primeiros escritos apostólicos do apóstolo Paulo. Pelo contexto, não se sabe exatamente, mas é provável que foi uma das primeiras epístolas a serem escritas aqui de Paulo no Novo Testamento, é claro. Então, aqui nós vemos que Paulo chegou a corrigir Pedro. Imagine que ousadia, né? Um dos apóstolos, como ele mesmo disse, sou o menor dos apóstolos, como que é fora de tempo, e eles estavam ali comendo com os judeus e com os gentios, melhor dizendo. De repente chegam os judeus e Pedro fica todo diferente, dissimula e age de forma errada e legalista. Barnabé, que é na Bíblia um notável discípulo, sempre coerente, sempre conselheiro, sempre conciliador, nessa hora também erra, se deixa levar por Pedro e pelos outros, entra no legalismo e há um desrespeito aos gentios. Aí Paulo não fica calado, Paulo exorta que eles não estavam agindo conforme o evangelho, eles estavam agindo conforme a dureza legalista da lei. Que coragem, né? O apóstolo, digamos assim, menor dos apóstolos, repreende Pedro, o grande apóstolo, e Pedro aceita. Barnabé também recebe a exortação. Quando eu vi, diz aí Gálatas 2,14, quando eu vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? De tal forma que, no contexto geral, Pedro tem o seu ministério da circuncisão e Paulo tem esse ministério entre os gentios, de tal forma que era o mesmo poder de Deus que operava de forma diferente, e eles tinham que se respeitar. Ainda, nós vemos aqui a liberdade em Cristo, é grandemente falada nessa carta, Cristo nos libertou. Cristo nos libertou do domínio da lei, das maldições da lei, porque a lei é santa, é boa, mas quem não cumprisse, havia maldições sobre aqueles que não cumprissem, e nenhum de nós conseguiria cumprir. Cristo leva essa maldição em nosso lugar, então ele nos liberta das maldições, da desobediência à lei. Cristo nos liberta de tradições humanas legalistas. Nós não precisamos ser legalistas, tradições humanas, que às vezes a gente briga, né? A gente luta. Tradições são importantes, a doutrina é uma tradição que vale a pena, mas rudimentos humanos, tradições humanas, não vale a pena a gente se afastar do evangelho por causa delas. Cristo nos liberta dessas tradições humanas legalistas. Somos livres não para pecar. Uma vida de santificação aqui também é chamada. Sim, para vivermos em intimidade com o Pai, com seu Espírito, numa maior experiência de amor ao Deus que habita em nós. Chegou o tempo, aqui em Cristo Jesus, profetizado pelos profetas, que chegaria esse tempo onde o reino seria maior, onde a graça seria derramada mais abundantemente. Chegou em Cristo Jesus.
De tal forma que nós temos essa grande experiência como cristãos de ter Cristo habitando em nós, ter o Espírito habitando em nós. Fomos santificados ali quando cremos, lavados. E que milagre! Podemos chamar Deus de Pai. Isso é tudo na nossa vida. Que glória, que alegria. O Espírito Santo, a habitação de Deus em nós. Intimidade com o Pai, com o seu Espírito. Não somos chamados a viver em Espírito, a não vivermos na carne, pela carne, mas vivemos desfrutando do amor desse Deus que habita em nós. O poder do Espírito Santo nos capacita a não andarmos confiando em nós mesmos, na nossa carne, mas vivemos e andamos no Espírito. Isso é santificação, para a qual somos chamados, sem a qual ninguém verá a Deus. É esse Espírito Santo que conduz a igreja. Hoje de manhã nós tivemos a aula, em Atos dos Apóstolos, e vamos continuar, se Deus permitir. É esse Espírito que santifica, que chama, que conduz, que dá dons, nós fomos santificados. Nós vimos na aula de hoje, homens frágeis, homens fracos em si mesmos, amedrontados ali em Jerusalém. O Espírito vem sobre eles, eles são impactados, eles são fortalecidos por esse poder. Assim é a igreja, feita por pessoas fracas, pecadoras como nós, mas fomos santificados. Isso é um grande milagre. E nós vamos continuar escrevendo a história, Vamos continuar escrevendo a história. Não canônica, mas através do testemunho, baseado na doutrina apostólica, em cima dela construir, edificar, dedicar nossas vidas, falhas e humanas, mas santificadas pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver algumas lições do texto, versos 1 e 2, do texto que foi lido. Eu estou aqui sem querer desligando e ligando o computador. Não sei porquê, mas agora vai. É o computador que é chique, aí se desliga sozinho, se bater na tela. O computador do meu irmão, que ele cedeu para a gente usar. Eu digo, precisa não, ele fez questão. Eu digo, tá bom então, obrigado. 4, verso 1 e 2. Vamos dar uma olhadinha nesses versos que já foram lidos. Aqui é uma comparação que Paulo faz sobre a importância da lei. Ele fez outras comparações aqui na epístola. Ele mostra que a lei foi como aio, como pedagogo, mas algo maior. E ele sai dando exemplos, que Abraão recebeu a promessa antes da lei, muitos anos antes, que a lei teve a sua importância, e assim ele sai explicando. E nessa parte que nós lemos, ele faz mais um comentário. Ele aqui vai falar sobre o papel preparatório da lei, até a criança crescer e receber a adoção e a herança. Então, ele está mostrando que Cristo, que o Evangelho é superior. Nós antes éramos como criança, mas agora crescemos, amadurecemos e hoje somos filhos em Cristo, de tal forma que temos uma herança. E ele traz esse exemplo, dizendo assim: digo, porém, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até que em tempo predeterminado pelo Pai. Então, ele vai falar desse tempo predeterminado pelo Pai, que é o tempo do Evangelho. A lei foi preparatória para o Evangelho. Ela é importante, ela foi uma preparação. A lei clama pela graça. Ele está aqui valorizando a lei, mas dizendo que ela foi preparatória para Cristo, até o ponto que Deus envia Cristo a nós. Éramos criança, mas agora somos filhos
amadurecidos em Cristo Jesus. Agora, verso 3. No verso 3 ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então, acredita-se aqui os estudiosos que ele ainda está se referindo a esses rudimentos do mundo, ele está se referindo ali essas questões da própria lei judaica, as festas, os rudimentos, as leis. Então, enquanto eles eram meninos, né, na imaturidade da fé, no progresso da revelação, ela tinha sua importância, mas agora eles eram chamados ao Evangelho. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Então, chegou esse tempo. Hebreus vai falar sobre esse tempo. Deus falou de várias formas, mas hoje nos fala pelo Filho. Deus falou pela lei, falou. Ela foi preparatória, agora ele nos fala em plenitude pelo Filho. Nós, no contexto aí de Gálatas, vamos observar alguns versículos que mostram isso que Paulo vai desenvolvendo. Essa questão dos rudimentos do mundo tem a ver com os calendários sacros da lei, que próprio Paulo era zeloso nessas questões. Mas que privilégio nós temos de sermos filhos agora em Cristo Jesus. Estávamos mortos, mas recebemos o Evangelho que dá vida. Na vida do próprio Paulo, isso fica claro, essa mudança. Então, Paulo era perseguidor. Paulo cumpria com zelo a lei, mas era pela carne. Era com zelo, mas era algo legalista. Não conhecia a graça de Deus, mas era dedicado. Agora, com o Filho, com Cristo, né? Ele conhece Cristo, ele recebe a revelação, é um novo Paulo, andando em espírito. Nesse tempo do Evangelho, que transformação, que mudança na vida do apóstolo Paulo. Aquilo que ele está falando para os Gálatas, ele provou na vida dele, esse poder do Evangelho, essa transformação que quebrou Paulo, faz ele um novo homem. Imagine como Paulo teve que ser quebrantado. Alguns estudiosos falam que ele foi para a Arábia, alguns dizem que foram anos lá, ele sendo quebrantado pelo Evangelho, entendendo, ponderando, analisando a lei, né, tudo que ele vivia, até ele entender que era a graça. É difícil a gente sair do legalismo e receber a graça, porque a gente reclama, a gente quer ter alguma participação na salvação. Então, esse processo que Paulo passa de entender que é só graça mesmo, é só a fé, é só Cristo, não é o nosso legalismo, não é nossa obediência. Claro que nós somos chamados à obediência, mas não é isso que vai nos santificar, é uma ação de Deus em nós. Aqui em Gálatas também nós temos o testemunho que apenas ouviam dizer que Gálatas 1, verso 23 e 24, aquele que nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, o testemunho de Paulo se espalhou nas igrejas, as pessoas tinham medo dele, mas começaram a ouvir falar na mudança. Paulo agora, antes ele era um perseguidor, agora ele é um servo, agora ele é obediente, agora ele é um instrumento. O Espírito Santo agindo na vida dele. Ele não era um falso, mas ele provou essa ação do Espírito Santo na vida dele, essa transformação. Ele agora era filho. No capítulo 2, verso 20, nós temos aqui o testemunho dele quando ele diz: fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo estava ali mostrando essa questão de ser filho, exigia santificação, exigia renúncia, exigia que ele não mais vivesse
nem o seu legalismo, nem os seus pecados. Não, ele tinha que abrir mão de tudo para viver essa vida santa, para viver essa vida no Espírito. Gálatas 3:3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar no esforço próprio? Chega ao ponto de Paulo de lembrar aos Gálatas: como foi que vocês receberam o Evangelho? Não foi pelo poder do Espírito? Como foi que vocês receberam? Não foi pela lei, vocês viram milagres, vocês foram santificados. Como é que vocês estão se afastando disso? Vocês são insensatos, vocês começaram pelo Espírito, agora estão querendo voltar? Gálatas 3:14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. Paulo sai dizendo: o Espírito também é para os gentios. Não é só para o judeu, mas os gentios agora participavam. Imagine como isso foi difícil para Paulo, um judeu legalista, hebreu de hebreu, conhecia o melhor hebraico, era obediente ali. Tem que admitir, Deus quer salvar também os gentios. Entender que Cristo era o Filho de Deus, que ia salvá-lo. Paulo foi muito quebrantado. Foi uma obra do Espírito Santo na vida dele. Aqui ele defende isso, é pelo Espírito, não é pelas obras da carne, nem é pela lei, é pelo poder do Evangelho. Capítulo 3, verso 27, ele continua dizendo: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestem. Capítulo 3, verso 27, é esse batismo. De Cristo fomos batizados no Espírito Santo, santificados. Então, é um revestimento de Cristo, é uma santificação, é algo poderoso que aconteceu na vida dele e na vida nossa, essa santificação, o revestimento de Cristo. Fomos batizados nele. Como era que eles estavam abandonando isso por fracos rudimentos? Agora, versos 4, 5, ou melhor, 4 a 7. Versos 4 a 7, né? Vai dizer: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Nós vivemos nessa plenitude da salvação, não haverá outro Salvador. Tudo que necessitava, Deus queria fazer para nos salvar, já foi feito, já estamos nesse tempo da plenitude dos tempos. Não haverá outro Salvador. Nós estamos esperando a consumação dos séculos, a consumação da nossa salvação plena. Já estamos nos últimos dias, não haverá outra oportunidade. Então, ele está falando disso, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Interessante observar que Cristo, nascido de mulher, nasce sob a lei. Então, Cristo, Deus usa o povo judeu, ele nasce com a obrigação de obedecer à lei. E ele fez isso. Além de ter essa obrigação racial da aliança, ele voluntariamente se submete. Ele cumpre a lei em nosso lugar. Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que maravilha, irmãos! Nós recebemos a adoção de filhos. Fomos santificados. Não podemos esquecer isso. Que obra! Somos filhos, não éramos pecadores, rebeldes, hoje somos filhos, estamos na mesa do Pai, na casa do Pai. Isso é grande herança, isso é grande bênção. Nós não podemos desviar
disso e nos entristecer com outras coisas da vida ou das coisas desse mundo, porque isso é a maior realidade, a maior bênção da nossa vida. Somos participantes da salvação de Deus em Cristo, fomos adotados. Pode nos faltar tudo, pode a vida ser difícil, mas isso é tudo. Hoje oramos pelos irmãos ali na África, né? Que situação de perseguição, tanta dificuldade, mas eles têm isso, eles são filhos, eles são herdeiros. Podem tirar deles tudo, bens, igrejas podem ser destruídas, mas isso ninguém tira, eles são adotados. Isso também deve ser razão de nossa alegria, nossa herança. Somos filhos, seja aqui no Brasil, sejam eles lá, podem perder tudo, mas não perdem isso. São herdeiros de Deus, foram santificados em Cristo Jesus. Deus enviou, porque somos filhos, né? Uma ação de Deus, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, Deus envia aqui, o Espírito Santo é dito, é chamado como o Espírito do seu Filho, é o mesmo Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, agindo. O Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo, foi enviado ao nosso coração. Enviou Deus e ele clama, Abba, Pai. Esse Espírito clama e nós podemos chamar Deus de Pai, sem medo, com reverência. Filho também herdeiro de Deus. Somos herdeiros de Deus. Atos 1, versos 4 e 5. Estando eles ali reunidos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1, versos 4 e 5. Eu coloquei isso aqui apenas para lembrar, né? Lucas mostra isso, que Jesus falava para os seus discípulos, a promessa do Pai. Então, Jesus chamava Deus de Pai. Ele nos ensinou também a chamar Deus de Pai. Além disso, esse texto também nos mostra o batismo com o Espírito Santo, que é esse batismo que nós já recebemos, essa filiação, essa adoção, essa santificação é o batismo. Nós somos batizados, nós somos povo de Deus. Isso é tão maravilhoso, o batismo. Que presença, que habitação, que santificação. Os ímpios não são assim, mas pela misericórdia, pela graça, nós já provamos isso, o Espírito. É esse Espírito que ele confirma que somos filhos de Deus. É através desse Espírito que tomamos posse das promessas de Deus, são realidades pela fé, ele vivifica a palavra. Nós não podemos esquecer disso, nós somos batizados pelo Espírito Santo. Tem a ver com o que Paulo ensinou aos Gálatas, nós recebemos o Espírito do seu Filho. Voltando um pouco para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar um texto, tem um comentário aqui de pastor Hernandes que eu quero citar, que tem a ver com isso, com a habitação de Deus em nós. Voltando um pouco à história, nós vemos lá em Êxodo 25, versos 8 e 9, quando Deus diz, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso aqui tem tudo a ver com a habitação de Deus em nós hoje, tem tudo a ver com a igreja. É uma das primeiras promessas quando Deus diz, eu habitarei no meio deles, eles me farão um santuário. Deus estava ali falando sobre o tabernáculo. Eles estavam ali saindo do deserto, eles iriam entrar na terra prometida, e Deus diz que queria habitar no meio do seu povo. Como disse o comentário do pastor Hernandes, né, as aparições de Deus muitas vezes assustava o pecador. Adão e Eva ficaram assustados depois do pecado quando Deus vem falar com eles.
várias outras aparições, as teofanias de Deus, o homem treme, o homem pecador não conseguia mais falar com Deus Santo. Então Deus, ele diz, eu habitarei no meio deles, através de um tabernáculo, que ali o homem iria não ver Deus face a face, mas havia ali a representação de Deus, a glória de Deus estava ali sendo mostrada, né? Havia os ministérios, o sacerdote, eles levavam oferta, levavam o sangue de animais pela expiação dos seus pecados. Então era uma forma de apontar para Cristo, apontar para o templo também, que logo mais viria, e apontar para esse tempo de hoje, que é a plenitude. Que hoje nós somos o templo, hoje nós somos santificados, nós recebemos o batismo. Aqui é uma promessa de algo maravilhoso que Deus iria fazer até chegar a Cristo. Quando Deus disse aqui, eu habitarei no meio deles, era o tabernáculo. A glória de Deus aparecia ali, eles falavam, eles adoravam, mas Deus tinha mais no templo, Deus tinha mais em Cristo. Hoje nós temos essa liberdade maior, hoje nós temos o Espírito dentro de nós, o Espírito santificador. Interessante os comentários de pastor Hernandes, quando ele diz que conforme tudo que eu te mostrar, Moisés era obrigado a fazer. Então Deus dá o modelo do tabernáculo, Deus diz as medidas, era como se fosse uma miniatura do templo de Salomão. Então foi Deus que disse tudo. O átrio, o santo lugar, o santo dos santos, instituiu ali a família de Arão, os levitas. Então era uma forma de adoração, Deus habitando ali em tendas. As outras tendas de Israel no deserto ficavam ali rodeadas, o tabernáculo era praticamente no meio, Deus habitando com seu povo. Isso era maravilhoso, mas Deus tinha mais. Deus queria habitar em plenitude, não é? Em Cristo Jesus. Ainda sobre esse texto, nós vemos ali que Deus dá o modelo de todos os seus pertences ali do tabernáculo. Assim mesmo o fareis, era a ordem. Madeira de acácia era uma das ordens de Deus. E o pastor Hernandes, ele comentou algo que eu quero repetir aqui, quando ele diz que há uma certa simbologia na acácia. Era uma madeira dura, uma madeira que tinha nós, e não era todo mundo que sabia trabalhar com essa madeira. Eu vi também que era uma madeira dura e resistente. E qual é a simbologia? Representa a nossa natureza. A nossa natureza é dura, a nossa natureza é difícil. Representa também que aquelas árvores seriam cortadas para serem usadas na casa de Deus. E há uma ilustração nisso, nós somos cortados do pecado para poder sermos filhos. Somos enxertados na videira verdadeira. Isso é interessante, uma analogia, né? Nossa natureza é dura, mas Cristo, o carpinteiro, trabalha em nós, nos santifica, e nós temos que ter consciência disso. Somos pecadores, mas Cristo trabalhou em nós, nos santificou. Essa madeira de acácia não era o cedro do Líbano que Deus quis usar ali no tabernáculo, que tinha nobreza, que tinha beleza, mas ele quis usar a acácia. Talvez para nos ensinar, talvez também porque era uma madeira muito resistente e Deus sabia o que estava dizendo, mas há essa simbologia aqui interessante. Ainda sobre essa questão de habitar, Deus habitar no meio do seu povo, tabernacular, Davi também falou sobre isso. O Salmo 15, no Salmo 15, Davi vai falar sobre esse tema. No Salmo 84 também nós temos, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, um só dia na tua presença é mais importante do que 1000 em outro lugar. Então eles, mesmo no Antigo Testamento, já tinham esse desejo pela presença, pela habitação de Deus.
No caso do Salmo 15, Davi, ele começa com a pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. E até o final, ele começa a dizer características do adorador. No entanto, há essa pergunta inicial: quem habitará no teu tabernáculo? Quem chegará na tua presença, Senhor? Quem morará no teu santo monte? Traz essa ideia de morar em Deus, de pertencer a Deus, de viver perto de Deus. O peregrino, quando ia, né, a Jerusalém adorar, né, ele tinha essa ideia, ele estava indo para casa. Nós hoje, como peregrinos também que ainda somos, um dia vamos chegar na casa celestial, na habitação plena, e nós não podemos perder essa esperança. No entanto, mesmo aqui nós podemos adorar a Deus de forma imperfeita, né? Nós lutamos, mas estamos em processo de santificação. Quem habitará no teu santuário? E ele traz aqui mais ou menos 10 características sobre esse adorador, que praticamente é impossível de cumprirmos. E nós vamos ver, à luz do Novo Testamento, que quem poderá morar na casa de Deus? Quem poderá habitar no seu santuário? Aqueles que foram santificados em Cristo. Essa é a resposta de Paulo aos Gálatas. Quem? Por quê, meus irmãos? É tão alto aqui o padrão que quando a gente vai lendo, a gente vai ficando triste. Não, então eu não posso habitar em Deus. É como olhar para a lei, a gente vai vendo os nossos pecados. Por isso que clama por Cristo, clama pela graça. Vejamos só algumas exigências. Quando ele diz: aquele que é íntegro e com sua conduta e pratica o que é justo, esse pode habitar em Deus. Quem de nós consegue ser justo o tempo todo? Quem de nós é íntegro 100%? Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente erra. Só Cristo que nos santifica. No entanto, é exigido aqui integridade. Através de Cristo, da santificação, Deus vai nos tornando íntegros. É verdade. Se ensinam, não, justos. Deus quer, ainda hoje, que nós corramos atrás desse padrão aqui. Somos santificados em Cristo, mas devemos buscar crescer numa vida de adoração e de santificação. Isso agrada ao nosso Deus. Esse habitar em Deus. Nós habitamos em Deus todos os dias. Ao acordar, ao dormir, ao viver, Ele está em nós, nós estamos nele. Isso é um privilégio de herdeiro de filhos. Diz aqui o texto, quando Davi fala na revelação daquela época, ele diz: de coração fala a verdade. Nossa adoração tem a ver com nossa língua. Como é que a gente pode adorar a Deus, cantar louvores, bendizer a Deus e depois amaldiçoar o próximo, o irmão? Aí ele está dizendo aqui: não, esse não vai chegar na presença de Deus, esse não vai habitar em Deus. Aquele que fala a verdade, tem a ver com nossos pecados da língua. Pode, porventura, de uma mesma fonte jorrar água doce e água salgada, louvores a Deus e maldição a nosso irmão? E não usa a língua para difamar. Continua aqui os pecados da língua: que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Não é questão de calúnia, de falar mal dos outros. Como a gente tem que ter cuidado nisso? Às vezes a gente passa histórias que a gente não tem certeza. Às vezes a gente fala mal de uma coisa que eu ouvi dizer e a gente acredita, ou então mesmo na dúvida passa. Essa semana mesmo eu passei por algo assim. Me perguntaram, né? O que é que você acha de tal pessoa? É uma pessoa aqui da cidade que faz atendimentos, que eu não quero nem me referir para vocês não saberem quem é. Aí, falando mal dessa pessoa, né? Aí eu disse: bem, eu não sei. Ah, porque me disseram que ele é assim. Aí eu
Eu disse, eu não sei, eu já ouvi dizer algumas coisas, mas eu não vou nem comentar porque eu não tenho certeza. É engraçado que mamãe estava fazendo parte da conversa, ela disse, nem me diga o que é, que eu não quero nem saber. Já com medo de passar. Então tem a ver com isso, tem a ver com a habitação de Deus em nós, que nos santifica, cuidar no que a gente fala, não passar informações que a gente não tem certeza. Com nossa língua, melhor se calar, porque é difícil calar, mas é melhor. Nós somos a habitação de Deus. Cristo está fazendo uma obra em nós. Aquele que não calunia o próximo aqui incluía todo mundo, não só os familiares, não só os vizinhos, mas todos ali, o povo de Deus. E os ímpios também, certamente, as outras nações. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Esses habitarão na presença de Deus. Que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que interessante isso, né? São o justo, o adorador, aquele que está sendo santificado em Cristo, tem integridade, ele prefere às vezes perder do que ganhar injustamente, do que ganhar algo que não é dele. Então, isso é importante também. Ele não empresta, ou melhor, ele mantém a sua palavra, mesmo que saia prejudicado. E, em último lugar, nesse texto aqui, ele não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Essa questão de emprestar dinheiros a juros, não é que é proibido fazer isso, mas era o contexto da época que eles estavam emprestando ao pobre, a pessoas que eles sabiam que não tinha como pagar, com juros altos, era para oprimir mesmo e talvez para aquela pessoa se tornar escravo deles no futuro. Era com maldade. Deus não queria isso. Esse não habita com o Senhor. Nem aceita suborno contra o inocente. O Salmo 84, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo cantam ao Deus vivo. Cantam de alegria ao Deus vivo. Estamos finalizando. Versos 6 e 7, para a gente finalizar, dar essa olhadinha final aqui. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quero finalizar, como já foi dito, nós temos o Espírito, nós somos filhos, essa é nossa herança, essa é a habitação de Deus em nós. Vamos finalizar com a oração. Oremos, meus irmãos. Senhor, que privilégio nós temos, habitar em Deus, ser habitado por Deus. Que riqueza, não nos deixa esquecer disso, pelas lutas da vida, pelos nossos trabalhos, pelas nossas tribulações, por nada, Senhor. Nós possamos nos alegrar nessa grande verdade, somos filhos, nós temos o Espírito, Deus habita em nós, nós pertencemos, habitamos em Cristo. A nossa herança é gloriosa, somos filhos, herdeiros em Cristo, herdeiros de Deus Pai, podemos chamar Deus de Pai. Senhor, oramos também, como vimos a partir dessa epístola, quão perigoso é nos afastarmos da graça, nos afastarmos, Senhor, da plenitude de Cristo Jesus, da santificação em Cristo Jesus, para irmos pelo caminho do legalismo, irmos pelo caminho da força humana,
da nossa carne. Não vale a pena, Senhor, não nos deixa nos afastar da plenitude de Cristo Jesus, do Evangelho. Livra-nos de todo mal. Obrigado porque fomos santificados, somos novas criaturas. Como Paulo foi santificado, que mudança, que transformação, assim é em nós. Fomos santificados, Senhor, e queremos continuar sendo até o último dia da nossa vida. E quando terminar a nossa vida, seremos aperfeiçoados em santidade, Senhor, por toda a eternidade. Enche-nos da tua promessa, enche-nos do teu Espírito, que é nosso, que está em nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos por tão grande salvação. Amém.